Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Mestres do E-Commerce, um lugar onde a gente fala de e-commerce e empreendedorismo digital de uma forma simples, fácil e descomplicada para você ter resultados do seu e-commerce por aí. Então, hoje eu vou falar de um assunto que tem pouco conteúdo na internet sobre ele, que chama CRO. Não sabe o que é isso? Fica aí que a gente vai falar. Existem duas formas de você vender mais no seu e-commerce. Uma, gerando mais acesso qualificado, e a segunda, convertendo mais as pessoas que entram no teu site. Então, se você tem uma taxa de conversão, que é a relação entre as pessoas que acessam o seu site e as pessoas que compram, de 1%, se você conseguir melhorar o conteúdo do teu site, a experiência de compra, a ponto que você dobra essa taxa de conversão para 2%, automaticamente você vai dobrar o teu faturamento naquele mês. Isso não é bom? Isso é ótimo. Então, gente, muita gente só se concentra na parte de gerar acesso, e muitas vezes esse acesso ele entra no teu site e alguma coisa no processo de compra do teu site faz com que o cliente não feche com você. Talvez ele tenha tido algum problema de carregamento, alguma coisa não funcionou, ou uma lentidão a mais, ou não ficou claro onde ele tem que clicar, ou não ficou claro o preço, não ficou claro o frete. Alguma coisa aconteceu no processo e ele abandona o carrinho, né? O que a gente chama de TAC, que é a taxa de abandono de carrinho. Então, nesse processo de compra, você considera as pessoas que entraram no seu site, escolheram um produto, colocaram no carrinho, às vezes colocaram os dados dela e vão embora. Você precisa entender qual que é a sua taxa de abandono de carrinho, que é a diferença, a relação entre as pessoas que entram no funil de compra, que são as que colocam alguma coisa no carrinho, e as pessoas que vão embora depois disso. E aí você descobre aonde que ela sai. Ela sai quando ela vê o frete, pode ser que seu frete esteja caro. Ela sai quando ela coloca os dados do cartão, pode ter tido algum problema, algum defeito. É bom trabalhar com recuperação de abandono. Então ligar para essa pessoa, mandar um e-mail. Tem alguns programas que fazem isso. Shopback é um deles e vale muito a pena dar uma olhada. E aí você precisa abrir uma lupa nesse lugar onde o cliente está indo embora para entender o porquê que ele está indo embora. Não é achômetro no e-commerce, tudo é porquê. Como que você vai descobrir esse porquê? Você vai descobrir esse porquê utilizando algumas ferramentas de CRO. Aliás, o que é CRO? A sigla em inglês, Conversion Rate Optimization. São estratégias que fazem com que a sua taxa de conversão aumente e você venda mais, converta mais as pessoas que estão na sua loja. O que essas ferramentas elas te entregam normalmente? Vou citar o nome de algumas aqui. O Hotjar é uma delas, o Crazy Egg é uma delas. Essas ferramentas normalmente elas têm um mapa de calor, onde você consegue ver nas páginas que você quer ver, né, do seu site, aonde que o cliente mais clica, até onde ele dá scroll na página para ver para onde ele vai, para onde ele mexe o mouse, e aí você consegue ver se ele está olhando as informações do jeito que você imagina, porque o cliente ele tem um comportamento diferente, é muito bom entender isso através dessas ferramentas. Essas ferramentas elas também, você pode configurar perguntas, então se o cliente está numa página de carrinho e ele está ali 5 segundos sem se mexer, né, sem mexer o mouse, só olhando a tela, você pode abrir uma pergunta para ele e falar: olha, você precisa de ajuda? Você encontrou o que você procurava? Então o cliente também ele consegue deixar notas para o teu site em diferentes páginas, e aí com isso você consegue montar um ranking do seu site e ir melhorando conforme o feedback do seu cliente, que vale ouro, tá? Mais vale um cliente que entra no teu site e reclama de alguma coisa que realmente precisa ser melhorada do que aquele que não fala nada, vai embora e compra em outro lugar. Essa é a pior coisa. Então valorize o feedback dos seus clientes e, mais do que isso, faça os ajustes necessários. O grande ponto do Hotjar, na minha opinião, que eu uso em todos os e-commerce que eu passo, é que ele grava a tela do cliente. Então se eu tenho um problema na página onde o cliente insere o frete, eu ligo o Hotjar ali, ele grava 500 telas de 500 clientes diferentes e eu vejo o que aquele cliente está fazendo, o que levou ele a sair. Ele viu o preço e saiu? Dá para entender que é preço. Ele viu o preço, tentou clicar em algum outro lugar e saiu? Pode ser que esse outro lugar que ele tentou clicar não abriu, ou calculou o frete errado, e eu começo a ver isso. Então você consegue descobrir qual que é o problema. Essa procura pelo porquê e a melhoria constante do teu site é o que vai fazer você vender cada vez mais a longo prazo. Porque imagina o seguinte: se você conseguir aumentar a taxa de conversão, melhorando o teu site e conseguir com mídia gerar mais acesso com uma taxa de conversão maior, o teu resultado explode. Look what I found in my pocket. Look, a year's salary right here. What I call them? Fun coupons. See that? A fun coupon.
E não tem segredo com e-commerce. É uma melhoria constante. E constantemente você precisa estar olhando. O que estava funcionando ontem pode não estar funcionando da mesma maneira hoje. Você precisa sempre estar de olho. Nisso, essas ferramentas de CRO funcionam muito bem. É uma estratégia fundamental para qualquer e-commerce que queira crescer e que queira duplicar, triplicar, quadruplicar o teu faturamento, e você precisa aplicá-la cada vez mais. Queria deixar claro aqui que o CRO não serve apenas para o funil, né, para quando o cliente coloca o produto no carrinho. Ele também serve para outras páginas do seu site para você dar uma olhada. Recomendação é que você sempre olhe as páginas que tem maior abandono e aí liga a lupa. Quando eu falo liga a lupa, né, você liga o Hotjar ali ou liga a ferramenta que você usa ali e começa a monitorar e entender o porquê que as pessoas estão indo embora, o que está acontecendo. Muitas vezes você vê um erro técnico, um erro de carregamento, algum erro, ou uma coisa que parece um botão, mas não é, ou não está clicando, alguma coisa assim. Ou você vê que, por exemplo, na navegação mobile, aquela página está quebrada, ou as coisas não estão funcionando direito. Ou você descobre que você precisa trazer mais informações para aquela página para ficar claro para o cliente, para ele continuar comprando. E liga o feedback também, você vai ver muita coisa que ele vai falar ali para te dar um norte do que você precisa mexer, do que você precisa melhorar. Um exemplo prático que aconteceu comigo quando eu trabalhava na indústria de cruzeiro, cuidando do site da Royal Caribbean. Eu percebi que eu fiz um site repleto de conteúdo, muito completo, porque o cruzeiro tem 300 coisas para você fazer dentro dele, um navio gigante. E a hora que o cara vai comprar, eu não tinha tanta informação. Eu comecei a estudar a jornada desse cliente e ele ia direto para compra, para ver o preço. E aí ele não consumia o conteúdo do resto do site. Então o que a gente fez? A gente reorganizou o site e trouxe boa parte do conteúdo relevante do navio, do destino e tudo o que precisava pro funil. Então, quando ele viu o preço, ele viu o conteúdo. E aí, o conteúdo justificava aquele preço e a taxa de conversão subiu bastante. Então, esse é um pequeno exemplo. A gente só descobriu isso usando as ferramentas de CRO, entendendo. E ele colocava muito feedback escrito assim: putz, não sei o que está incluso. Não entendo o que tem nesse navio. E todo o conteúdo estava feito no site, só que não estava no funil, que é onde ele queria ver. Então, é um exemplo de como que a gente pegou isso lá. Eu espero que você use isso no seu site. Vou deixar algumas ferramentas na descrição para vocês poderem utilizar. Espero que vocês tenham gostado. Ativem as notificações. Também sigam a gente nas redes sociais que estão aqui embaixo. Valeu, gente!